Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos assistindo mais uma vez no Link 360. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Mas antes eu quero dar oi pro my partner. Hello! Eu acho que é um assunto que todo mundo gosta, né? Não adianta. Qualquer roda, curiosidades, a hora que a gente fala de aviação, todo mundo quer entrar na conversa, todo mundo quer contar a tua história, né? E hoje nós estamos com duas especialistas, né? Exato. Na verdade, a gente queria fazer só com especialistas, tá? Mas a gente acabou não tendo uma terceira por conta de agenda. Eu estou te falando que o seu lugar ia ser por uma terceira especialista, tá? São only girls, né? Only girls, exatamente. Mas a gente tá aqui hoje com a Rebeca Meadows. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui hoje. E com a Débora. Olá, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Gente, nós estamos falando de duas garotas, mulheres, líderes que estão no segmento de aviação. A Rebeca eu conheço há pelo menos uns 10 anos já, Rebeca? Eu acho que mais. É, né? Porque desde a Turkish, não é? É. A Turkish, eu saí de lá em 2016, 2012. Meu Deus, como o tempo passa. Tempo tá né? voando. Aham. 13 aninhos aí, eu nem era nascido. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com vocês contando pra gente onde vocês estão, o que vocês estão fazendo atualmente. Vamos falar um pouquinho aí sobre a posição de vocês. Tá bom. Quer começar, Débora? Bom, posso falar. Eu sou a Débora, né? Eu já trabalho aí com turismo e com aviação faz um pouquinho de anos também, né? Como vocês comentaram. Hoje eu sou responsável pela Arajet aqui no Brasil. Então, eu sou a gerente comercial da Arajet, que é uma companhia aérea super nova, super recente no mercado, né? Uma companhia aérea da República Dominicana e que tem uma operação bem forte ali no Caribe e nas Américas como um todo. Mas antes disso, eu já trabalhei bastante também no segmento. Então, trabalhei na Latam, trabalhei na Gol e também fui responsável de cuidar da parte de companhias aéreas em algumas OTAs, tá? Então, esse é um pouquinho. Rebeca, já conheço a Rebeca também há algum tempo, já trabalhamos em parcerias. Já trabalhamos. Enfim. Mas na época que você estava na TAI. Era verdade, eu representei a TAI também aqui. Falei, são muitas, o tempo passa, mas o mercado é pequeno, né? Então a gente sempre está se encontrando por aí. Exatamente. Bom, Rebeca Meadows, tá? Só para acertar a pronúncia. É difícil. Já trabalho no mercado há muitos anos, né? Desde 92, faz as contas, sou super nova. Comecei com 6 anos. E trabalhei em várias companhias aéreas, em várias áreas. Na área tanto da loja, aquelas famosas lojas de rua quando existiam, loja do aeroporto, depois eu fui para a área de reservas, depois eu fui para a área de marketing, vendas, comercial, estratégia. Só não cuido do financeiro. De pilotar o avião. E não pilota, né? E nem operar o avião. Não tirei nenhuma, não tentei ser piloto. Mas se precisar ali de uma comissária de bordo, já sabe. Aí essa parte a gente dá um jeito, né? Bota um Muito salto legal. alto e vamos embora. E conheci a Maria Priscila, né, e o Rafa durante a época da Turkish, que vocês eram a agência da Turkish na época. A Débora durante as ações com a Star Alliance, né, porque eu fui coordenadora da Star Alliance por 7 anos, que era coordenar todo o grupo da Star Alliance. Na época, acho que eram 12 companhias aéreas. Eram 12. E aí tinha a TAI, já fiz muita coisa. Hoje eu estou com a Airline Pros, é uma empresa, é um GSA, que representa companhias aéreas e turismo, né, destinos, atrações, hotéis. A gente faz toda a parte comercial, toda a parte de marketing, mas pela experiência, por exemplo, hoje, que é uma das maiores empresas que a gente atende, que é a TAAG, da Angola, a gente faz também a parte de vendas de loja, né? Então, a equipe da loja do aeroporto é nossa, o atendimento por telefone, o saque, os e-mails, toda essa parte também cuidamos.
além do marketing e de vendas, marketing sempre em parceria com a Mapa. Ah, que bom, isso aí, muito bom. Muito bom quando a gente começa uma parceria, e até porque quando a gente foi trabalhar junto na Turkish, você participou da concorrência e a gente não se conhecia. Não. Né? E geralmente a concorrência dessas empresas são concorrências bem parrudas. E a gente conseguiu ganhar naquele momento. A gente trabalhou juntas ali, uns 5, 6 anos, né? Eu fiquei lá 4 anos e meio. Aí vocês ainda ficaram mais um tempo depois que eu saí. Com o Douglas. Exato. Douglas viajando, também foi convidado para participar aqui com a gente. Em outro momento, espero que ele venha. Meninas, vamos lá. Lado bom de se trabalhar com a aviação. É verdade que diz a lenda que se você trabalha numa companhia aérea, você pode embarcar em qualquer voo sem pagar nada? Que história é essa? Como que funciona isso? Olha... Como você diz a lenda. Diz a lenda. Diz a lenda, né? Acho que já foi mais fácil. Acho que cada companhia aérea tem sua política, não existe uma regra única, mas como muitas empresas, né, um dos benefícios é para você usar o próprio serviço da empresa. Então, sim, algumas companhias aéreas elas têm alguma política para funcionário, onde você consegue ter alguns tipos de desconto, alguns tipos de facilidade para usar ali as passagens. Eu, de graça, nunca conheci. Sempre tem ali um valor, né? Uma taxinha, né? Uma Nem que seja de taxa, embarque. Ou um valor que você tem que pagar para reservar. Mas depende muito do contrato que você tem com a empresa. Eu trabalho hoje numa empresa que ainda não tem entidade legal aqui no Brasil, né? Então, eu não sou funcionária deles. Lá na República Dominicana funciona diferente. Já trabalhei em empresas onde eu tive esses benefícios, outras empresas que não. Então, vai depender muito do seu tipo de contrato, do seu tipo de benefício e de como a empresa aérea funciona. Mas alguns benefícios você tem, né? Tem os benefícios. Antigamente, nossa... Já foram melhores. Já foram melhores, a verdade é essa. Já foram melhores, mas muita gente abusou na época. Tá. Então, as companhias aéreas, em sua maioria, complicaram um pouco os tipos de benefícios. Quanto mais tempo você trabalha numa companhia aérea, mais benefícios você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã, minha família inteira trabalha em aviação, minhas irmãs todas. Então, eu tenho uma irmã que trabalha... Miriam, eu acho que eu vou errar a data, mas eu acho que você já trabalha lá há 30 anos. Na United, e ela já não paga pelas passagens. Uau, mas depois que legal. de 30 anos, é muito tempo. Sim. Ela É paga justo, pelas né? taxas. É justo. É justo. E no Paga caso taxa tem de aquela embarque. história da fila de espera, né? É sempre stand-by. isso Então, esse é o lado, assim, é um benefício legal? Mas você consegue usar sempre? Não. Ainda mais Explica durante a temporada. explica para quem está assistindo a gente É. e que não entende muitas dessas siglas. Depois eu vou pois é. depois eu jogar. O que é um Oh. GSA? O que é um monte de... Ok, depois a gente explica. Mas, por exemplo, o que é estar numa fila de espera? Então, o stand-by é diferente de fila de espera. Tá. O stand-by, ele só embarca se tiver lugar no avião. Ou Tá. seja, todos os passageiros que pagaram pelo assento vão entrar primeiro. Se tiver alguma outra prioridade, por exemplo, um cancelamento de voo, que aquela companhia aérea tem que receber passageiros, vão esses passageiros primeiro. Depois, se sobrar um lugar, aí vai os funcionários com os bilhetes de stand-by. Então, pode acontecer de você estar lá no aeroporto, chegar no horário, tudo bonitinho, Com a fazer o sua check-in malinha. e não embarcar. Tá? Então, tem esse lado que é muito frustrante. Eu né? imagino. Eu conto uma história que eu tenho 2 filhos, né, que vocês conhecem. Quando eles eram pequenos, eu trabalhava na Avianca, estava na Avianca Brasil. Aham. Vamos lá tentar embarcar. A gente não embarcou. Ah, meu Pensa, Deus. como é que você explica para 2 crianças que a gente não vai voar? Poxa vida. Que vai ser só no dia seguinte. Eles já achavam que a gente não ia mais viajar, que nunca mais ia conseguir ir para aquele lugar. E eu falando, não, é tranquilo, amanhã a gente embarca. Na volta eu nem- compro. Mais ou menos essa história, viu? E mesmo assim não sabia se ia embarcar no dia seguinte, tá? Poxa Tem esses vida. detalhes. Então, enquanto eles eram pequenos, eu nunca mais usei stand-by. Entendi. Eu comprava as passagens em 10 vezes sem juros. E pronto, para garantir que ele fosse embarcar. Claro. Porque é uma frustração. Eu imagino. Quando você está viajando sozinho,
Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que ele faz a gente aprender a ser flexível. Já passei Sim. por algumas situações de 5 dias tentando voltar de um país e não conseguir. 5 dias Já indo pro aconteceu comigo aeroporto. também. Já aconteceu de eu ter comprado para um destino. Eu ia para Paris, chegou no aeroporto, não tava, aquele avião estava cheio, e aí na hora me falaram, tem um lugar para Madrid. Daí você muda na hora e você chega sem hotel. Então acho que você aprende a se virar, mas é um benefício que... Será que só eu acho sensacional isso? Não. Eu acho Não, incrível. é Imagina, uma loucura. Seguinte, amiga, você não vai poder ir pra Paris, tem pra Madrid. Pode ser? Pode! Tamo junto. Não, e sério? usando o computador dos funcionários do check-in para fazer a mudança. Meu Então, Deus. O que acontece é assim, você pode mudar, não tem problema, só que você tem que mudar seu bilhete. Então, Tá. você tem que ter tempo hábil de entrar no sistema, mudar o seu bilhete para poder embarcar. E tem aquelas coisas de que eles avisam você tem um lugar, você tem 15 minutos para chegar no portão de embarque. Nossa Senhora. Corre! bem isso. Dá E uma você- ansiedade, né? E corre! Já aconteceu de eu chegar lá sem conseguir nem respirar, né? Sim. Mas tudo bem, é tudo uma aventura, né? Eu lembro na época na American Airlines, antes do 11 de setembro, era mais flexível ainda. E quando eu trabalhava na American, a gente pagava $25 para viajar Nossa. internacional. Era muito barato. Mas a taxa de embarque, que eu acho que era uns $30 naquela época. Então, eu vivia, de verdade, em Miami, Nova York, todo Dólar final 2 de pra 1. semana. O dólar era quase 1 por 1, exatamente. Então, era mais barato viajar do que ficar em São Paulo. Com certeza. A verdade era essa. Então, a gente juntava uma turma e ia. Só que aquela coisa, tinha que estar de volta segunda-feira. Pois é, e se não tiver vaga pra sempre com voltar? emoção. Era sempre com emoção. Nossa, era uma loucura. Mas a gente conseguia, né? Às vezes voltava no domingo de manhã, o único voo que eles tinham diurno de Miami, voltava naquele voo, porque senão não ia conseguir Com embarcar. certeza, senão Mas dá já ruim. aconteceu também, de eu ficar uma semana em Dallas sem conseguir embarcar. Porque não tinha voo, estava com furacão na região da Flórida, os voos sendo cancelados, foi uma loucura, as férias acabando e eu tinha que É a voltar. emoção, né? Todo dia você tem que achar um hotel novo, daí você vai para o aeroporto, daí você fica esperando lá 2 horas até te falarem, hoje você não vai. Daí você volta, daí você tá sem... Então Hotel, você aprende a se virar. Você aprende até a Mas é dormir muito bacana. bem dentro do As próprio aeroporto. posições para se dormir no aeroporto, né? Exatamente. Acho Mas é que- bom, assim, quem é muito novo aproveita bastante, né? Se você não tem família nem nada, é a época de aproveitar. Isso, aí o benefício realmente se paga. Mas com filhos eu pequenos tava não recomendo. em Curaçao. Foi ano passado que eu fui pra Curaçao, né? Foi. E a gente tava numa ilha lá de Klein, conhecendo, e eu fiz amizade com 3 tripulantes, né? 3 comissários. E aí eles estavam contando, mas jovens, solteiros, aproveitando, né? Aí é um benefício que vale a pena. E assim, o benefício vai mais longe, porque muitas companhias aéreas têm os seus próprios bilhetes, mas também tem parcerias com outras companhias aéreas. Então, tem outras plataformas, Scott que é o Shares, né? MyID, MyID. e assim vai, que você consegue usar com desconto com outras companhias aéreas. E aí, muita gente faz, por exemplo, se você tem um acordo MyID e está indo para a França, por exemplo, você emite bilhete com a Air France, com a KLM, com a Iberia, com a BA, você tenta uma delas, e se embarcar, foi, entendeu? Então, essa flexibilidade. É bem o que você falou, Débora, a gente aprende a ser muito flexível. Então, quando alguma coisa não dá certo, tudo bem. Respira E vamos e embora. dá seu jeito. Acho que para pessoas que não têm esse espírito, eu não recomendo, porque Ou que tem pode um ser um pouco frustrante. nível de ansiedade muito alto. Ou que tem algum compromisso certo em alguma data. Que é uma Então, agenda mais bloqueada, né? eu Mais acho que difícil. sempre Não dá, vai não dá. variar, assim, da sua E flexibilidade. já aconteceu com uma certa frequência, é que a gente não ouve. Quem tá dentro da aviação acaba ouvindo mais. Mas da American ou da United tem que mandar um avião buscar funcionários, né? Porque às vezes tem um furacão, alguma coisa que os voos, uma nevasca, que cancela e os funcionários vão ficando presos. Você não consegue embarcar, porque os passageiros são prioridade. Então, já aconteceu. Claro que eu não sei qual foi o futuro desses funcionários, mas já aconteceu da companhia aérea ter que mandar um avião só para buscar funcionários. Já pensou que situação? Gente, vamos falar sobre mulheres na aviação.
tá? Até, inclusive, acho que é o tema de um livro que você eu participou, fui né? Que você coautora escreveu, desse né? livro. Conta aí um pouquinho desse livro para nós. Esse livro foi muito legal, foi para a editora Líder, né, que trabalha só com livros para mulheres em diversas áreas, né? E uma delas foi na aviação, eles queriam lançar um livro novo sobre aviação, mulheres na aviação, e convidaram 21... Convidaram várias, né? Acho que eles já estão na 3ª edição, para você ter uma ideia. E pediram para cada mulher escrever sobre a sua história na aviação. Então, o meu capítulo é falando por que eu fui parar na aviação, né? E falando mais ou menos o que aconteceu, o que mudou da aviação desde 92 até agora, né? O livro foi escrito 2 anos atrás, até 23. E muita coisa mudou. Pouquinha coisa, né? Meu Deus, vamos começar então pela comida, né? Pelo serviço de bordo. O serviço de bordo. Eu lembro de Hoje viajar... não temos serviço de bordo. Depende da companhia aérea. Se for um voo internacional. A TAG, por exemplo, que eu represento, tem um serviço de bordo maravilhoso, mas é uma exceção à regra. Eu já estou mais no segmento onde a empresa foca mais em preço, em trabalhar com preço barato e flexível. E aí é a parte de alimentação. Então, Isso é uma dúvida que eu tenho de desafio. Acho que vocês duas têm desafios muito, muito diferentes, mas desafios desafiadores, né? Uma é uma low cost, eu acho que a gente pode chamar assim, para um mercado que não está acostumado ainda com low cost, que reclama de não ter serviço de bordo, reclama de não ter as coisas. E eu acho que o teu lado é desmistificar um destino, né? Começar a fazer as pessoas entenderem, desmistificar talvez até um passado, uma primeira impressão. E aí? Como resolver esses desafios? Posso falar primeiro? Fala, fica à vontade. Acho que são várias mudanças que aconteceram na aviação nos últimos anos, né? E aí eu peguei um pouco menos, talvez, do que a Rebeca. Mas cada vez mais pessoas estão querendo viajar. E eu acho que até vocês trabalham muito aqui com as próprias redes sociais, né? Que eu acredito que é um grande... É uma forma que as pessoas se inspiram, e viajar virou algo muito mais desejado do que era antigamente, e com muito mais facilidade de acesso. Então, hoje, as pessoas estão com mais fácil conhecendo o Rio de Janeiro, conhecendo, sei lá, Natal, conhecendo o próprio Brasil, e elas começam a querer ir para lugares diferentes, né? Quando a empresa aérea acaba tendo um preço atrativo ou trabalha num destino que já é bem conhecido aqui no país, que é o caso, né, a meu caso atual, a Arajet voa para Punta Cana de forma direta. Putz, é um destino super conhecido. Então, acaba que chama uma parte das pessoas que querem conhecer, e elas não estão se importando muito com a questão do serviço. Então, tem esse público. E, ao mesmo tempo, existe também uma questão que, hoje em dia... existe, na minha opinião, tá? Para mim não existe mais tanta essa diferença entre uma low cost e uma empresa tão tradicional, porque antigamente low cost era o quê? Cobrava pela mala, cobrava por assento. Isso virou padrão da indústria, né? Acho que todas as companhias, independente dos seus segmentos, acabam cobrando. O que talvez acaba se diferenciando a Arajet não tem uma classe executiva, então... talvez nisso ela acaba mudando. A parte de alimentação tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, sim, não está incluso na tarifa. Porém, tem mais flexibilidade. A pessoa pode escolher com mais detalhes o que ela vai comer e não vai ter só 2 opções. Então, tem as 2 formas de ver. Com certeza tem um público que vai viajar e vai pensar naquela experiência e prefere, né, poder andar numa classe executiva, prefere ter mais conforto. E tem um público que o interesse dele é do destino. Então, ele só quer uma forma de chegar até lá com a melhor condição possível. Então, acho que existem, sim, vários mercados e várias formas das pessoas chegarem lá. Complicado, porque, na verdade, a gente trabalha com diferentes gerações hoje. Você tem uma geração que viajou, que eu lembro, tá? Eu viajo. Como meus pais são americanos, a gente ia para os Estados Unidos de 2 em 2 anos. Então, desde pequena, eu sempre peguei avião, né? Foi um dos motivos que acabei parando na aviação. Já estava no DNA. No passado, viajar era um luxo. Eram para poucos. Então, o serviço era top, né? Então, as pessoas que viajaram naquela época são as que mais reclamam.
Sim. Tá? Elas não se ajustaram à nova realidade. E exigem que não paguem pela mala, que não pague pela comida, que não pague pelo assento e tal. Então, existe esse conflito de gerações. Quando você vai vindo para as gerações que estão começando a ter oportunidades de viajar, para ela é mais importante a oportunidade do que todos os serviços inclusos. Né? E você vai tendo também uma segmentação de tipo de passageiro. Você tem aquele passageiro que só vai fazer um bate e volta. Então, ele não quer nem bagagem. Ele não precisa. Ele só vai e volta no mesmo dia. Então, ele deveria ter uma tarifa diferente. Tem aquele passageiro que vai ficar só 3 dias, 4 dias. E assim vai. Né? Tem uns que vão a serviço, a trabalho. Outros vão a lazer. Outros são uma família. Outros estão indo voltar para encontrar a família. Então, aí quer levar metade do café de São Paulo, do Brasil com eles. Né? Então, vai mudando a situação. E aí, sim, as companhias aéreas precisam, de alguma forma, contabilizar isso. Né? Antigamente, as companhias aéreas ganhavam muito dinheiro com o segmento. Hoje, a margem é muito pequena. É muito baixa. É muito baixa. O custo é muito alto para você operar Mas uma o que companhia aconteceu nessa operação para ter ficado tão deficitária dessa forma? As tarifas foram ficando mais baixas. Sim. Se você vê, eu comecei... Nossa, agora eu vou me entregar a idade. Eu comecei quando existiam apenas 3 tipos de tarifas. Tá. A primeira, executiva e econômica. Só tinha isso. Sim. Esse era o valor e era o que você pagava. Depois começou a existir tarifa de 6 meses, 3 meses, 2 meses, a promocional, e aí foi indo. E hoje tem milhares de tarifas. Né? Agora sim, você tem com bagagem, sem bagagem, com reserva de assento, sem reserva de assento. E em algumas refeições não estão inclusas, são cobradas. Então, isso é uma coisa que o próprio mercado foi meio que se moldando para esse caminho. Tem os seus diferenciais? Tem, mas o passageiro tem a liberdade de escolher também. Ele pode ir, por exemplo, para Punta Cana ou para Angola, para África, de várias maneiras diferentes. Que tipo de serviço que você quer e quanto você quer pagar por isso. Claro. Né? Então, essa é a grande vantagem. Antigamente, não. Você tinha pouquíssimas companhias aéreas que voavam e por isso que as tarifas eram caras e aí havia um pouco mais de lucro. Não vou dizer que ninguém... Existe a velha frase do cara lá da Virgin Atlantic que ele fala, se você quer ser milionário, seja um bilionário e abre uma companhia aérea, né? Você vai perder dinheiro. É apaixonante, mas é desafiador. É desafiador. Mas hoje, a gente vive num mundo que é impossível não ter uma companhia aérea. Sim. Você não consegue conectar as pessoas se você não tiver uma companhia aérea. Ninguém vai pegar um navio se você pode pegar um avião que te leve... 14 dias de travessia. 14 dias, sim, 10 horas Facilidade, você chega, com né? certeza. Então, Mas- eles vão dar um jeito de fazer que a aviação funcione. Gente, mas assim, né? A gente tem aqui 2 representantes da aviação internacional. Eu sou uma usuária assídua, semanal da aviação nacional. E tá complicado. Tá muito caro. Muito tá caro. Né? Eu fui ver... Tipo, se você for emitir... Eu que tô sempre no trecho Curitiba-São Paulo, precisava emitir um voo pro meu filho, essa semana ainda. Você tá falando de 3 mil, 4 mil reais um trecho Curitiba-São Paulo, gente. E posso... É surreal isso. E posso fazer um comentário que, assim, é um contraste... É claro, né? É muito complexo a forma de precificação de companhia aérea. A gente pode depois falar um pouco sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma passagem de Curitiba para São Paulo por 3 mil reais, você tem uma passagem de São Paulo para a República Dominicana por R$1.500, porque eu vendo. Eu vou montar o escritório na República Então, Dominicana, porque sai mais barato eu ir de Curitiba para lá. A TAG Não é tem uma sempre. tarifa... A TAG tem uma tarifa para Lisboa por R$3.800. Exato, Não, é bizarro. Vai ter um É escritório bizarro. na República Dominicana. Tá, um não, em Portugal. financeiramente tá valendo a pena, porque vou ser sincera, tá difícil. Mas isso vai muito de competição. Quanto mais você tem competição para um destino, mais barato ele fica, porque você fica brigando por aquele passageiro. Então falta companhia aérea nacional?
Na minha opinião, sim. Porque a O gente Brasil tem hoje tem Azul, capacidade Gol, de ter mais. Eita, Azul, Gol e Latam. Latam. Acabou, realmente. É. Se você entrar no site das três, Elas- o valor é o elas mesmo. Elas se acompanham, Não, o valor né? é o mesmo das três. E aí, Tem né? Vi uma informação nas redes sociais, novamente, não sei se é fake news ou se não é, mas que tem uma companhia aérea agora que vai cobrar pelo reclinamento do assento da econômica, que já é nada, né? Eles estão tentando encontrar formas, né? É. De ter novas... Eu acho que eu acho não que acho é. que é verdade. Também acho Eu entendo que porque eles chamam isso tudo de receita adicional, que é receita de Aham. ancillaries, né? Você vai ver isso no mercado como ancillaries. E normalmente os ancillaries se focam em bagagem, em comida, né? E marcação de assento. É basicamente esses três que eles vão focar. Porque isso você tem algum controle, né? Dá para você controlar. O resto, eu acho que é mais... Lenda. mais eu acho que é lenda. lenda Eles também. gostam de colocar um pouquinho de... Mas é claro, assim, se você... Não esse produto, eu não acredito nisso. Mas se você viajar de uma empresa low cost raiz mesmo, uma EasyJet ou uma Ryanair, você percebe que, assim, eles estão buscando outras oportunidades, não só de cobrar do passageiro, mas de reduzir o custo. E isso é uma coisa que eu vejo muito da própria Arajet. Quando uma empresa low cost, não necessariamente é que ela vai oferecer um serviço ruim ou menor. Não. Ela tem que ter uma operação muito redonda para ela reduzir o custo de operação dela. Então, se o voo atrasa 10 minutos a mais no aeroporto, ela tá Custa. pagando a mais. Então, assim, é tentar usar tecnologia e toda operação para melhorar. E, claro, tem aeroportos secundários que você pode operar, que o custo vai ser mais barato do que o aeroporto central. Se você já viajou com algumas dessas empresas, eles ficam numa área de aeroporto que talvez é menos confortável do que outras Sim, áreas. aham. Aí, provavelmente, tem os acordos ali para pagar um pouco menos. Então, acho que as companhias, elas estão de todas as formas procurando como enxugar os custos para também enxugar os custos das passagens, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está longe de ter empresa aérea que é 50, que vem de €1, 50 euros. Acho Como que lá isso fora, sim, né? para mim, é uma low cost. Por isso que eu Aham. acho que falar que uma Avianca, que uma própria Arajet é uma low cost, eu não vejo tanto, porque eu acho que o serviço é muito semelhante com as Com o que tem outras. no Agora, mercado. quando você encontra uma companhia que aí sim consegue oferecer um preço a €1, 50 euros, aí é outras coisas. É mais barato do que andar de trem, andar de avião. Aí, pra mim, Aí vai isso, até de pé, né? eu acho que o nosso mercado... Não, de pé não. Se bem Mas que se for tinha, 40 minutos pro Rio, Tinha um gente, estudo, né? Nossa, eu ia de Surgiu pé. isso, Eu ia acho. de pé pra Curitiba. Vocês não viram? Acho que vocês devem ter visto que Não, estavam não, surgindo tem- estudo tinha- de tentar fazer É. algo para que as pessoas... porque fiquei em caberiam pé. duas, tipo, numa fileira aqui, uma pessoa tá Olha, sentada, meu cabem marido duas. trabalha na Embraer, né? Não é, ele tá na aviação de um outro lado. Eu vejo muito mais eles trabalhando para criar diferentes tipos de aeronaves, para caber menos pessoas, para você conseguir fazer voos regionais. E agora trabalhando muito naqueles drones voadores, né? Que legal. Que vai acontecer. legal. Então, eu não sei, talvez tenha alguns estudos ali, mas eu acredito que a segurança é sempre primordial. Eu tenho mais duas perguntas que pode ser bobas ou não, de curiosidades, de leigos, tá? Aham. É verdade que se uma mulher tiver um bebê dentro de um avião voando, esse bebê vai poder viajar de graça pro resto da vida? Depende da companhia aérea. Cada companhia O que ele vai ter é a possibilidade de escolher a nacionalidade. Isso que eu ia perguntar, né? Ele é o quê? Ele não, né? A mãe, né? O bebê não Ah. escolhe nada. Mas ele pode ter outra nacionalidade. Nasceu no Oceano Atlântico, né? E aí? Não, mas aí ele pode ter a nacionalidade de quem está no avião. Por exemplo, se fosse um avião da TAG, seria angolana. Ele podia escolher angolana Ou brasileira? brasileira. Ou do país que ele tiver, porque às vezes, de repente, ele nem é brasileiro, ele está indo para um outro país, né? Já, Então, já existe pensou essa se vira possibilidade. moda? 9 Agora, meses já embarca? Viajar para o resto da vida vai depender muito, acho que, do... Mas existia isso, né? Ou é lenda? Não, é lenda. É lenda. Isso Ai, não gente, é é um verdade. Pode setor ter sido cheio de alguma ação de lenda. marketing que fizeram uma vez na vida, mas é Pode lenda. até ser que alguma companhia aérea ofereceu, por algum motivo, seja lá, X, né? Agora E eu vou... geralmente, desculpa, só complementando, eu acho que
para uma companhia aérea, geralmente ela bloqueia, né, que as mães possam viajem. viajar de avião a partir do momento da gestação. Então, É se verdade. acontecer de ele nascer, é um risco muito grande, porque a mãe tá tendo ali um parto antecipado. Mas Então, antigamente assim, não tinha isso, né? Vai ver não. que isso aí veio lá dos pode primórdios ser. mesmo. Não, na verdade, assim, já fazem muitas décadas que mulheres, a partir do 7º mês, não podem. não né? podem viajar. A não ser que tenham um atestado do médico com uma série de coisas. E mesmo assim, a companhia aérea pode negar, né? Tá. Então, pode acontecer. Mas, e o bebê nascer a bordo não é a melhor coisa, porque existe uma série de riscos. Muitos riscos. Né? Pressurização é um problema. Então, não, eu não ia achar muito legal isso, não. Não, e talvez aconteceu isso para minimizar algum risco que pode ter acontecido a bordo, enfim, não sei. Mas aí não posso confirmar que para mim é lenda urbana. isso, né? Pra mim também é lenda. É isso aí, Qual isso que era a aí. tua outra curiosidade? Então, eu tô com vergonha de perguntar outra. Por quê? Vai fundo, vai fundo. Vai. Eu tô com vergonha de perguntar outra. Né? E lógico, se vocês também não souberem, eu acho que, como a gente ensina nos nossos treinamentos de media training, quando a gente faz uma pergunta e não se sabe a resposta, não tem problema nenhum em dizer, eu não tenho a mínima ideia, tá? Por que os supersônicos foram tirados do ar? O Concorde, né, O principalmente. Concorde. Eles tiveram muitos problemas mecânicos mesmo, né? E era um custo altíssimo. O supersônico era muito caro, muito caro. Eu acho que o maior problema dele foi o custo da aeronave e o custo das passagens aéreas. E talvez naquela época não estivessem preparados, os passageiros não estavam preparados para esse tipo de serviço. Hoje, talvez isso mude, nada impede. Mas ele era muito mais rápido, obviamente, né? Um voo que era metade do tempo. Menos da metade, Menos né? da metade. Mas até onde eu sei, eu não tenho todos os detalhes, porque na verdade eu nunca pesquisei. Agora eu vou pesquisar de curiosa. Gente, porque assim... Mas eu entendi que era custo. Tecnologia, né? A gente vive um momento que as coisas vão pra frente. Cada vez mais. Inteligência artificial e tudo mais, a gente só vê indo pra frente. E é muito louco na minha cabeça entender algo tão incrível que foi criado. O que é? O Concorde, década Era de o Concorde. 90, né? Foi. Década de 90. Foi 90. Como que se é. cria um Concorde de um voo que fazia continentalmente em 1h30, tira isso do ar e nós estamos em 2025, o troço não voltou ainda, Então, né? mas tem uma série de coisas, Maria Priscila, que a gente precisa entender. A aviação não é só aeronave. Você tem uma série de fatores que envolvem a aviação que precisam estar preparados também. Então, isso inclui controle aéreo, isso inclui aeroportos. Sim. Eles têm que estar preparados para receber esses tipos de aeronaves. Isso inclui também as fronteiras, porque tem algumas coisas que a maioria não sabe. Cada fronteira que o avião passa, ele tem que pagar. Sim. É um custo. Existe um custo. O único lugar que você não paga é sobre o oceano. Ali nenhuma companhia aérea paga. Por isso que muitas voam pelo oceano. E não em cima de um outro país, porque você tem um custo. Inclusive, se você olhar em alguns países onde é proibido passar por cima, os aviões desviam, por isso que demora mais para chegar. Sim. Tem uma série de coisas. Então, a aviação, quando você pensa, não é só a pessoa que está dentro do avião, o passageiro, a equipe de bordo, o avião em si, o mecânico que está lá. É tanta gente envolvida que é complexo. Por isso que é tão difícil uma companhia aérea ganhar dinheiro. Porque você tem que ter tudo muito bem redondo, né? E você tem as companhias aéreas que são mais avançadas que outras, no sentido que o país já está pronto para receber certos tipos de passageiros. Então, por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, você tem muita competição, muitas companhias aéreas e muitos aeroportos. Então, viajar de avião é mais barato. Sim. Né? Apesar de eles terem ótimas estradas. Você vai na Europa, é a mesma coisa. Tem muito mais competição. Mas aí você vai em alguns países como o Brasil, ou como, por exemplo, a África, que eu cuido, existe pouca competição, pouca conectividade, e aí você vai indo mais longe.
documentação. Infraestrutura, né? Infraestrutura dos aeroportos. Você precisa de visto? Não precisa. Né? A África, por exemplo, tem... Quase todos os países pedem visto. Então, você imagina... Na Angola caiu, né? Na Angola já caiu, graças a Deus. Não Isso precisa já ajuda. mais. Não, nem a África do Sul também não precisa. Então, mas tem muitos países que ainda precisam. Então, quando você coloca tudo isso, se torna muito complexo. Né? E dificulta o passageiro de viajar. Então, o Concorde foi uma ótima aeronave? Foi. Mas eu acho que na época é errado. E eu complemento, assim, também falando da própria indústria de construção de aeronaves ali, né? Como eu falei, Embraer, Boeing, hoje existe uma demanda muito maior do que eles conseguem entregar. E tem muitas regulamentações. Então, eu não sei dizer a fundo do Concorde, mas com certeza, além das questões operacionais, manutenção, talvez algum tipo de insegurança para o próprio passageiro por conta de ser muito rápido, é difícil eles conseguirem. Eles não conseguem. Hoje, mesmo eles produzindo em escala, eles têm uma quantidade super limitada que eles conseguem fazer de avião, menos talvez de 100 por ano. E muita companhia... A fila de espera é enorme, né? A fila de espera é enorme, o produto é caríssimo. E, além de tudo... se eles quiserem trabalhar num projeto, é até algo que eu vejo, assim, a gente trabalha no varejo, né? Então, todo dia mudando preço, vendendo. Um projeto de um avião demora 10 anos. Então, assim, eles criam todo um projeto em 10 anos para começar a construir aquele avião. Hoje, eles estão pensando já no avião que vai construir daqui a 10 anos. Então, pode ser que o Concorde deu algum problema. Talvez também o custo sendo muito alto, as companhias não iam comprar e não ia ser tão factível o negócio. Então, acho que são vários fatores. Air France que tinha, o Concorde, né? Algumas outras compraram, mas acho que elas acabaram devolvendo, até onde eu sei. Mas é complexo, né? Como a Débora falou. É muito complexo comprar um avião. Você não compra um avião para ficar pronto ano que vem. Não fica, né? A pandemia atrapalhou bastante porque a maior parte das fábricas pararam por 2 anos. Que loucura. Você já demora 10 anos para construir, você para por 2, faz a conta. Nossa, o atraso disso. O atraso é gigantesco. Gente, mais uma vez, conversa deliciosa. Tô vendo aqui que tem mais conteúdo para mais um. Passa muito rápido. Passa muito Passa rápido rápido demais. O que eu quero falar é que a aviação é surreal. Eu acho que é uma coisa assim, todo mundo quer viajar, todo mundo tem esse sonho, mas para mim, a coisa mais impressionante é ver um avião decolar daquele tamanho, com aquelas rodinhas pequenininhas. E decola e pousa e todo mundo entra e sai com centenas de pessoas. É incrível. É verdade. É incrível. Sim. Eu queria fazer uma última polêmica aqui. Bora! Adorei. Só porque, assim, é uma coisa que me incomoda muito toda vez que eu tô numa aeronave, principalmente aqui no Brasil, me incomoda muito. E eu queria ter a opinião de vocês, porque eu acho que é uma coisa que é muito fácil de resolver. E só que eu vejo acontecer muito no Brasil, tá? Por que raios as pessoas todas levantam a hora que o avião... Por que não? Porque quando você vai pros Estados Unidos, por exemplo... Sai a primeira fileira, sai a segunda fileira, sai a terceira fileira. É tudo muito organizado. E eu nunca entendi por que não entra uma fileira... A primeira pessoa que entra no avião é a última, e sabe? Vai sempre fazendo nessa escala e vira essa loucura. Porque, juro, a hora que aperta lá, faz aquele tanã, parece que os jogos comecem, né? Aí... Olha, eu vou ser sincera, pessoalmente eu não entendo por que as pessoas levantam para sair correndo do avião. Ainda mais se é um voo internacional. Porque, primeiro... a mala não vai chegar mais rápido. Segundo, você não sabe qual é a fila da imigração. Você vai ficar, dependendo do país, vai ficar 1 hora. Por que sair correndo? Aproveita mais os 30 segundos sentado. Né? Eu não entendo. Isso vai muito do país, tá? Alguns países já têm-se... existe um estudo, né? Se você vê a pessoa do teu lado fazer, você normalmente vai fazer também. Então, se a grande maioria faz, você vai junto. Feito manada. Feito manada. Nos Estados Unidos e alguns outros países, as pessoas já se acostumaram a esperar. Ou seja, gente, a gente está falando de educação. É cultural, eu não sei se é só educação. Eu acho. Às vezes... acho porque, assim, você está na fila da sua fileira. Você está de pé, esperando. As pessoas da frente estão saindo. Vem aquele educado lá de trás, você atropelando. Você tá parado ali esperando e olhando justamente para chegar a sua hora. A
pessoa não te ignora. Vai vindo de trás, o pessoal de trás vai passando na frente de quem tá ali. Eu fico, gente, não é possível. Não é possível. Não, Esse ser então. humano não tá vendo que a pessoa da frente tá aguardando pra sair. Então, o que eu faço, normalmente, eu fico sentada no meu assento, aguardando Todo mundo todo liberar. mundo sair. É, Quando saiu todo mundo, eu normalmente sou a última a sair. Porque não adianta. Mas essa semana também não posso ser injusta. Essa semana me aconteceu uma situação que foi assim. A gente tá tão mal acostumado com boas atitudes e com gentilezas que quando acontece você fica até meio. Não sabe nem como agir, né? Eu tive que colocar minha mala para trás do meu assento. E aí eu coloquei, fiquei sentadinha ali e eu fiz exatamente isso que você acabou de dizer. Como eu sabia que minha mala estava para trás e eu não queria, eu ia estar num contrafluxo de gente descendo, eu sentei ali e fiquei no meu celular. Beleza. A pessoa que estava atrás de mim bateu no meu ombro, eu olhei assim, aí um passageiro que estava do lado da minha mala lá atrás olhou para mim e falou assim: quer que eu retire sua mala e levo para você? Isso é ótimo. É raro, Ainda há esperança. Sim, Aí eu peguei e falei, eu não sabia. Claro, muito obrigada, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de gente. Reagir, né? Não sabe nem como reagir. Exato. Eu fiquei até sem graça, tipo, né? Não, e já aconteceu, por exemplo, de eu pegar um voo que é tão complicado, né, aviação? De você estar num avião, chegar a tempo, né? Tem uma conexão meio apertada, mas dá tempo. Aí você tá lá e fica taxiando porque não tem finger disponível, Sim. né? Porque o outro avião atrasou. Uhum. Aí quando você vai ver aquele tempo que você tinha tá sendo reduzido. Você fica... Aí tá no desespero. para mim foi a melhor conexão que eu já fiz, com toda a emoção do começo ao fim. A própria comissária viu que tinha muita gente, porque eles sabem quem vai conectar. Eles têm o manifesto dos passageiros, Sim, eles sabem. Ela falou assim, gente, a gente atrasou, tem muita gente fazendo conexão, então quem não tem conexão, por favor, fiquem sentados. Uhum. O pessoal ficou sentado, mas metade do avião ia fazer conexão. Então, eu não sei até que ponto isso ajudou. Mas foi impressionante, porque na saída daquele avião, a companhia aérea, eu acho que foi ela que realmente foi proativa. Tinha vários carrinhos, aqueles de golfe, esperando para pegar as pessoas que iam fazer conexão. Até porque imagina o prejuízo também quando essas pessoas não embarcam. E a proatividade também do próprio tripulante, do próprio companhia aérea. Para avisar que o pessoal... Eu lembro que eu só sei que eu cheguei, já estavam chamando meu nome pela 10ª vez. Ai, Jesus. E eu consegui entrar. Tanto que eu nem coloquei a mala assim em cima do BIM, que eles já estavam taxiando com o avião. Então, Nunca chamaram o meu nome. Nunca chamaram? Nunca. Chamaram o você. meu, já Nunca. Já chamaram o seu nome. Num voo que você não apareceu agora pro Rio de Janeiro. Ah, é? Com o bilhete comprado. Sabe aquela pessoa que tem o bilhete você comprado? deu no show? Vamos no show. É? Chamaram? Você escutou? A Luísa escutou teu nome saindo de Curitiba. Puta, acabei de ser desmentida aqui. Eu não tava lá, eu não estava lá, então não sei. Não, e Gente, é difícil famoso quem não no tem show. aventura no aeroporto, né? É. Sempre é com emoção. Ou você chega muito cedo, ou você chega muito tarde, ou você... Eu já passei uns medos. Já aconteceu problemas na imigração, problemas no raio-x. Acho que sempre são muitas coisas acontecendo para dar certo, né? Então são muitas emoções. faz parte. Gente, a gente tem que terminar. Tudo bem, né? Meu Deus, olha, nós vamos fechar aqui. Quero agradecer novamente de coração a presença de vocês, de ter aberto a agenda, de ter vindo até aqui, conhecer toda a nossa estrutura, participar aqui do Link 360. Vocês são grandes parceiras, queridas demais, profissionais demais, é sempre uma delícia. Rebeca. Obrigada. Débora, né? Quem sabe hoje, já que a gente está terminando no fim do dia, eu vivo chamando vocês para um happy hour e a Débora não pode. Verdade. Quem sabe hoje eu já roubo elas já ficam comigo. As agendas, tá? mas vai dar certo. Vai, uma hora dá dá. certo, amor. Isso aí, obrigado, meninas. Fiquem à Obrigada a vontade vocês. aí para dar algum recado que vocês quiserem. E Olha, eu acho que eu vou puxar o saco para a empresa que eu represento hoje. Então, conheçam a África, conheçam a Angola. A gente acabou nem falando sobre o desafio. Fica para uma próxima. A TAG está aí, desafiando e sendo resiliente, né, como muitas companhias aéreas. Obrigada a vocês todos aqui da MAPA. Foi ótimo, uma delícia essa conversa.
E vamos para os próximos. Vamos. Eu também quero agradecer aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho que foi um papo ótimo. Queremos continuar, né? Pena que não dá tempo. E o recado é que também conheçam a Arajet, né? Uma companhia super nova que está ali ampliando a conectividade do Brasil para vários destinos, o que é bom, porque a gente está sempre querendo viajar, né? Então, seja na África, seja em outros destinos. No caso, a gente vai para o Caribe e Américas. Acho que tem bastante popularidade. E fico à disposição para a gente continuar essa conversa outro dia. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu. Beijo, obrigada.